Quem não estiver com a sua Bíblia em mão, quiser acompanhar ali, já visto que a luz fica apagada, você pode acompanhar ali pela tela. Nós vamos acompanhar a leitura bíblica. E olha, está projetada aí, amém? 2, 3. Oi, minha linda, tudo bem? Som, 2. Pode soltar um pouquinho mais o volume do microfone, ok? Está dando para ouvir quem está lá atrás? Perfeito, aí está bom. Salmo de número 142, o Salmo de Davi. Nós vamos meditar nessa noite e vamos falar sobre como nós podemos, como eu e você podemos enfrentar as pressões da vida, amém? Tem alguém aqui que não sofre pressão na sua vida? Não, né? Todos nós sofremos pressões. Alguém disse que até o mais forte homem de aço pode sofrer as ferrugens. Seja o homem de ferro, ele tem as suas ferrugens também. E todos nós passamos por pressões na vida, tribulações, problemas, dificuldades. E hoje nós vamos ler um poema e meditarmos em cima desse poema. Poema de um homem que era um ungido de Deus, já havia sido ungido por Deus, havia sido escolhido por Deus para uma missão muito especial, uma missão nada mais, nada menos do que ser rei de uma nação. Olha o grau de confiança que Deus depositava nesse homem, a ponto de escolher para dirigir uma nação, ser rei de uma nação. Só que antes desse homem reinar, ele passou períodos difíceis na vida dele. E ele chegou a estar refugiado, habitando numa caverna. Já pensou isso, gente? Tem que a pessoa sendo chamada por Deus, escolhido por Deus, ungido, consagrado como rei, mas por causa das pressões da vida ele teve que se refugiar na caverna. E lá dentro dessa caverna, reunidos com mais cerca de 400 ou 600 homens, endividados, homens desamparados pela sociedade, homens esquecidos pelo mundo, homens que não tinham mais nada a querer da vida, se juntaram a Davi, ali dentro dessa caverna, chamada caverna de Adulão. Davi e mais 400 ou 500 homens, endividados, desamparados, esquecidos pela sociedade, homens que não tinham mais nada a perder, nada a ganhar, tanto fazer como fez. E lá dentro dessa caverna, esse homem Davi tinha um coração de poeta, tinha uma alma sensível para as coisas de Deus. Quando ele estava em dificuldade, a primeira coisa que ele fazia era buscar a Deus. Deus lhe dava inspiração, ele escrevia poemas, e esses poemas ficaram tão famosos, tão conhecidos, que hoje, muito mais de 3.000 anos depois, nós ainda lemos esses poemas, e como esses poemas fazem bem para a nossa alma. Quem aqui nunca leu um livro de Salmos, quando esteve em dificuldades, em aflições, em angústias, passando por problemas? Parece que as palavras do livro de Salmos saltam aos nossos olhos, se tornam vivas dentro do nosso coração, e aquilo alegra a nossa alma, aquilo tira o peso, tira a angústia, e a gente mal sabe que essas palavras tão boas, essas palavras que nos trazem tanto além, foram escritas por um homem que estava na mais profunda depressão, na mais profunda tristeza, no mais profundo desespero, e ele não tinha a quem recorrer, a não ser a Deus, como nós cantamos agora. Jesus, eu só tenho a Ti, esperança para mim. Quando eu estou triste, a minha fé em Ti me faz crer. E esse homem Davi escreveu esse pequeno poema
Gente, essa mensagem, Deus me inspirou nessa mensagem uma dessas manhãs. Eu estava indo para a faculdade lá num restaurante que eu costumo às vezes parar para tomar um cafezinho. A Bíblia estava aberta no caixa, bem no Salmo 142, assim, na minha frente. Eu confesso que eu vinha meditando pelo caminho, sentindo as pressões da vida, preocupado com algumas coisas, questões, dificuldades. Obrigado. E depois de tomar o cafezinho, eu olho assim, vou lá no caixa pagar o café, a Bíblia aberta na minha frente assim. Difícil a gente ver isso, né? Um bar, no restaurante. Salmo 142, eu fiquei lendo. Eu falei para o cara do caixa: legal, valeu. Essa palavra falou comigo hoje. E eu resolvi trazer essa palavra para que a igreja pudesse meditar também. Salmo 142 diz assim: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Olha que lindo. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta, por causa da tua bondade para comigo. Amém? Oremos. Deus, nessa noite, nós estamos aqui reunidos, temos a tua palavra diante de nós, a tua palavra que é viva, que é infalível, que é eficaz. A tua palavra, Pai, que nos conforta, que nos consola, que nos anima, que nos exorta, Pai. A tua palavra que é soberana. E diante da tua palavra nós colocamos nossa situação, nossa condição, problemas, dificuldades, tudo que somos. Nos espelhamos na tua palavra quando nós vemos um homem como Davi, escolhido por ti, um homem segundo o teu coração, homem que tu consagrou a rei, vivendo nessa condição, refugiado numa caverna, abrindo o seu coração dessa forma, mostrando, Senhor, a situação interior dele. Nós tomamos alento, Pai. Muitas vezes nos refugiamos nas cavernas da vida, Pai. Muitas vezes fazemos como a tartaruga, queremos enfiar a nossa cabeça dentro do cacho, fugirmos de algumas situações que nos cercam, Pai, decisões urgentes a tomar, problemas a enfrentar, e muitas vezes temos essa atitude, Pai. Meu Deus, nós queremos nessa noite, Pai, saber como lidar, enfrentar com essas situações, essas pressões da vida, Pai. De ti aprendemos, Pai, porque só tu pode nos ensinar como mais ninguém. É de ti que nós queremos aprender, e a ti nós rendemos graças. Amém. Queridos, há um tempo atrás surgiu a imagem 3D. Sabe aquela imagem que mostra figuras, corpos em 3 dimensões? Agora, a onda maior é a imagem 4D. Na imagem 4D, graças à tecnologia, usando-se os óculos, esses óculos aí no cinema, você pode ver a imagem como que saindo da tela. É a chamada imagem 4D, em 4 dimensões. Alguém já assistiu um filme assim, em 4D? Os jovens deviam assistir um filme em 4D? É quase parece, é ainda mais real, é mais como se
a imagem estivesse saindo fora da tela, ela é totalmente 4 dimensões. Mas eu estou aqui para falar sobre tecnologia, 4D, 4 dimensões. Eu queria falar sobre 4Ds na vida de Davi. 4D. Dentro da caverna a gente vê a imagem de Davi em 4 dimensões. Ele esteve desanimado, desamparado, deprimido e se sentindo derrotado. Não propriamente derrotado, mas ele estava se sentindo derrotado. Desanimado, desamparado, deprimido, derrotado. 4Ds na vida de Davi. A imagem de Davi dentro daquela caverna é uma imagem 4D. Tem gente que a vida padece, né? Você encontra o camarada fala: olha, como é que você está? Ah, eu estou 10. Estou desempregado, desanimado, desesperado, vida desgraçada, está tudo 10. Espero que ninguém aqui esteja 10, né? Mas que você possa estar 1000 com Jesus, possa estar 100, mas nunca 10, porque esse prefixo 10 aí é terrível. Mas Davi, ele se sentiu desanimado. E quantos de nós não nos sentimos desânimo na vida? Vocês conhecem a mitologia grega, aquele personagem Aquiles? Talvez alguém assistiu o filme Troia. É aquele personagem interpretado pelo Brad Pitt, né? Esse camarada feio, Brad Pitt, né? Vocês conhecem, né? Mas o que o Brad Pitt tem que eu não tenho? Talvez a letra B no nome. O resto ele tem. Então o Brad Pitt, ele interpretou Aquiles do cavalo de Troia. E esse camarada chamado Aquiles, ele tinha um problema no calcanhar. O ponto fraco dele era o calcanhar. Inclusive, ele dá uma flechada exatamente no ponto fraco dele. Quantos de nós não temos um ponto fraco? Talvez a pessoa se sinta forte, se demonstre forte, demonstra fortaleza, mas uma palavra, às vezes, aquela palavrinha no calcanhar, desmonta a pessoa, deixa a pessoa para baixo, um fato, alguma coisa. Talvez a pessoa resista a coisas grandes que vem contra ela, e às vezes um simples fato pequeno vem para desmontar, vem para derrubar, vem para tirar as forças. Todos nós, não importa que a pessoa seja um homem de ferro, até a ferrugem corrói o homem de ferro. Charles Spurgeon disse assim: ataques de depressão ocorrem com quase todos nós. Aconteceu com Davi, aconteceu com Jonas, aconteceu com Elias, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando ele estava indo para a cruz, momentos antes. Ele diz o texto que ele se angustiou na sua alma, o seu suor se transformou em gotas de sangue. E por um momento ele sentiu o peso da angústia de ficar separado de Deus. Alguns dizem que Jesus teve medo da cruz. Não, Jesus não teve medo de ser crucificado, medo de ir para a cruz e sofrer tudo aquilo que ele sofreu. Jesus estava pensando como é que ele ia ficar longe do Pai, porque na cruz ali ele teria que ser desamparado pelo Pai. O Pai teria que tirar os olhos dele, porque ele estaria carregado, não dos seus pecados, dos pecados dele, que não tinha mais do meu pecado, do seu pecado, do nosso pecado. E ele já antevendo esse momento, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice, Pai. Se possível for, passa de mim. Mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, pode haver um homem ou outro homem de ferro, mas a ferrugem com certeza ataca qualquer um deles. Dentre aqueles homens que se refugiaram com Davi naquela caverna, homens devedores, desprovidos e descontentes. Homens em 3Ds: devedores, desprovidos e descontentes. Todos eles se agregaram a Davi. Isso mostra
que a felicidade nunca gosta de andar sozinha. Quando estamos mal, a tendência é atrair mais pessoas como estamos. Já repararam isso? Quando estamos mal, a tendência é atrair ainda mais pessoas como estamos. Pensamentos negativos atraem pessoas negativas. Amargurados atraem os amargurados. Rebeldes atraem rebeldes. Tudo aquilo que nós sentimos, muitas vezes acabamos atraindo pessoas com os mesmos sentimentos. Olha, o versículo 3 do Salmo 142 que nós lemos diz: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha, uma coisa é certa: se Davi teve que refugiar-se na caverna, ali ele estava num lugar seguro, porque as armadilhas estavam montadas, preparadas para ele em todo lugar. Olha, efeitos especiais da mensagem. E aquelas armadilhas preparadas contra Davi, no caminho de Davi, poderiam apanhar, mas dentro da caverna ele estava seguro. Então, queridos, o que nós aprendemos daí? Olha, pode haver momentos na nossa vida em que não vai ter outro lugar para nós a não ser a caverna, mas se Deus preparou a caverna para nós, é porque ali Ele nos quer dar segurança e proteção. Amém? Se a caverna é o único lugar que existe para a tua vida nesse momento, é porque Deus quer te preservar dos perigos. Passe por esse período de caverna louvando, adorando a Deus. Talvez você esteja se sentindo desamparado nesse momento, e uma coisa é certa: quando nós estamos nessa situação, nós não vemos as coisas de uma ótica correta. Se nós usarmos um óculos escuro dentro da caverna, não vamos ver nada, e muito menos veremos a Deus. Mas a presença de Deus é certa, Ele está com você. Olha, gente, eu nunca me esqueço. É um testemunho que ficou gravado na minha mente, no meu coração, nunca esqueço. Já contei aqui dezenas de vezes, mas sempre vale a pena contar de novo. Do camarada que ele estava passando por problemas difíceis, e ele era um evangelista, tinha programa de televisão e tudo mais. Ele contou esse testemunho, eu li o testemunho dele na revista. E ele um dia, numa manhã de sábado, resolve sair com a família, passear numa estrada, porque ele estava tão atribulado, ele queria arejar, refrescar a cabeça. Em um determinado momento da viagem, os filhos sentem fome, ele para na beira de um restaurante de estrada para comer alguma coisa. Os filhos descem, a esposa desce, ele fica sozinho no carro. E sabe aqueles telefones comunitários? Estava instalado ali na parede do restaurante. Tocou na hora que ele estava parado em frente. Ele olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E o telefone insistia, tocou uma vez, já estava cheio daquele barulho. Ele falou: vou levantar daqui do carro, vou atender esse telefone para uma pessoa parar, encher a paciência. Fico aqui meditando, pensando, refletindo, e esse telefone me enchendo a paciência. E ele vai, atende o telefone, e ele não acredita quando do outro lado da linha fala: é o pastor fulano de tal? Ele olhou para um lado, olhou para onde deve ter alguma câmera escondida aqui, tentando fazer alguma pegadinha, porque ninguém sabia que ele estava ali naquela beira de estrada, como que alguém pode ligar para ele? É estranho, né? É estranho. Aí olha, minha senhora, se tu está tentando fazer alguma brincadeira comigo, se tu está aqui por perto, me viu, me conheceu e está tentando fazer uma brincadeira, olha, não estou para isso hoje, não estou legal, pode desistir, eu vou desligar. Não desligue não, por favor, eu vou te explicar. Essa manhã, alguns minutos atrás, eu estava orando na minha casa, cheia de problemas, aflita, desesperada, não sabendo com quem falar, quem recorrer. Uma voz falou no meu coração: ligue para o número tal, que o pastor fulano de tal vai estar lá para te atender. Fale com ele sobre o seu problema, porque isso irá ajudá-lo também. Olha, o pastor ouviu isso, ele quase caiu para trás. Ele falou: não acredito. Quer dizer que
sabe que eu estou aqui nesse momento. Ele te passou esse telefone, esse número de telefone. Se Ele te passou esse número, é porque Ele sabe que eu estou aqui. Olha, é evidente que Deus sabe onde nós estamos. Mas naquela situação de desespero, de angústia, de provação, a gente esquece que a presença de Deus está conosco. Davi se sentiu desamparado. Olha que ele fala no versículo 4: olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Olha a ótica falsa, olha a ótica não verdadeira que Davi estava utilizando naquele momento. Ele estava se vendo sozinho, desamparado, sem abrigo, sem proteção, quando na verdade Deus nunca deixou de estar com ele. Amém? E assim somos nós, eu e você. Quantas vezes nos sentimos desamparados, abandonados, sozinhos, solitários? Mas Deus nunca nos deixa, Deus nunca nos abandona. E aquele pastor evangelista, ele ficou tão contente, tão alegre, ele aconselhou aquela senhora. Depois ele desligou o telefone, a senhora ficou bem, ele ficou bem. Quando seus filhos, sua esposa chegaram, ele gritou assim, correu ao encontro deles: queridos, vocês não sabem da maior. Deus sabe onde eu estou agora. Deus sabia que ele estava ali naquele restaurante na beira da estrada. E ele concluiu: se Deus sabe que eu estou aqui nesse exato momento, Ele também sabe a minha situação, Ele também sabe como eu estou. E se Ele sabe como eu estou, com certeza Ele irá vir me socorrer. Ele fará alguma coisa por mim, porque Ele sabe onde eu estou. E se Ele sabe onde eu estou, Ele sabe como eu estou. Então não deixe o inimigo te enganar, dizendo que você está desamparado, você não tem ninguém para te ajudar, você foi abandonado. Diga para ele: olha, é mentira, inimigo, porque o Senhor nunca me desamparou. Amém? E ó, se você estiver na caverna, a caverna é o lugar de proteção que Deus escolheu para a tua vida nesse momento. Amém? Às vezes você vai se sentir deprimido, ou se sente como Davi se sentiu. No versículo 6 ele diz assim: olha, dá atenção ao meu clamor, Senhor, pois eu estou muito abatido. Muito abatido. Às vezes a gente se sente assim. Elias se sentiu, Jonas se sentiu, Moisés se sentiu, o próprio Davi. Mas, como nós cantamos aqui agora, Emanuel, sabe o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então, o Senhor, Ele chama-se Emanuel, porque Ele diz: olha, eu nunca te abandonarei, nunca te deixarei, jamais. Olha, quando você passar pelas águas, estarei contigo. Quando passar pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o seu Redentor, eu sou o seu Salvador, eu sou o Senhor, que estarei sempre contigo. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Amém? Tenha essa certeza. Até lá dentro da caverna, Deus está com Davi. E Deus está conosco quando nós temos que nos embrenhar pelas cavernas da vida. Outro ponto: muitas vezes vamos nos sentir derrotados, como Davi se sentiu. Na segunda parte do versículo 6, ele diz assim: livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Esse Davi, ele tinha acabado de derrotar um gigante que botou em fuga um exército de uma nação inteira, um gigante que amedrontava todo mundo. Esse mesmo Davi foi lá e derrotou o gigante, que era mais forte que um exército, pela ótica do exército, dos homens daquele exército. Mas Davi derrotou, e agora ele está se queixando diante de Deus, dizendo que os inimigos que o perseguiam eram mais fortes do que ele. Às vezes nos sentimos tão pequenos diante dos problemas e das dificuldades, que a gente fala assim: esse inimigo, esse problema, essa aflição, esse desafio é maior do que eu. Não vou poder suportar, não vou poder vencer, não vou poder derrotar, já estou derrotado.
Mas Paulo, ele disse, perseguido sim, derrotado jamais. Vem? Olha, triste sim, desanimados não. Perseguidos sim, porém abatidos nunca. Podemos ser perseguidos, podemos estar tristes, podemos nos sentir só, mas desamparados nunca, desanimados jamais, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa fortaleza. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia, bem presente na tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele quebra o arco, corta a lança, quebra os carros, o fogo, diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Aquiete o seu coração, saiba que Deus é Deus, amém? Ele é o meu Deus é Deus. Ele é, quer dizer, o meu Deus é Deus. Sabe o que é isso? O meu Deus é Deus. E Deus é aquele que criou tudo, que fez tudo do nada, que pode fazer do nada, que pode surgir. Glórias a ti. Aleluia, Deus. Deus santo. Aleluia. Deus de glória. Se não há osso no crânio, ele pode fazer surgir o osso do nada. Porque ele criou o mundo do nada, ele chamou as coisas a existir. O que é isso para Deus quando ele criou a terra, o mar, os céus, os rios, as montanhas, as vegetações? Do nada. Através de uma palavra. Então o que ele não pode fazer? Santo é o teu nome, Senhor. Uma coisinha tão pequenininha, vista tão microscopicamente, ali no ultrassom, o que ele não pode fazer? Deus da glória. Aleluia. Olha só o que acaba de me falar da glória. Pois santo Deus. Ele cria as coisas do nada. Aleluia. O que é um câncer para Deus? Imagina, um câncer, uma célula louca, uma célula desordenada no meio de milhões de células do corpo, dentro de um corpo microscópico, porque para Deus nós somos corpos microscópicos no meio desse universo todo. Remover um câncer para Deus é como soprar uma poeirinha. Eu quero trazer uma senhora aqui que eu encontrei esses dias lá em Santos. Ela era ouvinte da rádio, uma mulher forte,